Se você tivesse que montar um time da sua vida e só pudesse escolher um lateral esquerdo, quem você iria escolher? O Roberto Carlos, que era um cara que parecia um míssil humano, o Marcelo, um lateral esquerdo que mais jogava como um meia esquerda, cheio de técnica e de habilidade, ou o Nuno Mendes, que corre, que marca, que ataca e que parece não cansar nunca? Essa discussão aqui, ela não é tão simples, tá ligado? Mas no final alguém vai ganhar esse duelo, então já se inscreve aqui nesse canal e vem comigo, porque a gente vai ver hoje quem é o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Quando o lateral não decidia jogo. Teve uma época que o lateral não era o cara que o torcedor esperaria uma jogada de criação ou de finalização por parte dele. Na verdade, essa posição sempre foi de um cara que ficava seguro na zona defensiva do campo, fazendo aquela marcação simples e com pouca participação ofensiva. Não havia nem mesmo a discussão sobre quem era o melhor ou o pior nessa posição. Imagine então discutir quem era o melhor lateral esquerdo do mundo. Mas aí surgiu um brasileiro baixinho, explosivo, que simplesmente mudou tudo isso, meu amigo. E de lá pra cá, ninguém mais viu essa posição do mesmo jeito. E quando esse cara apareceu, a lateral passou a ser vista de uma maneira muito diferente. Roberto Carlos, o homem que mudou a posição. O Roberto Carlos não era um cara que só jogava bola, ele simplesmente atropelava o jogo, cara. O cara arrancava da defesa como se ele fosse um ponta, chegava lá na linha de fundo e dava aquela batida seca na bola que fazia qualquer goleiro tremer na base, mano. Em toda a sua carreira, ele jogou mais de 790 partidas e marcou mais de 130 gols, meu amigo. Isso eu tô falando de um lateral, hein? Não de um atacante, cara. Aproximadamente 120 assistências foi o que ele fez em toda a sua carreira também. Só que tem um fundamento tão importante quanto gols e quanto assistências, principalmente para o lateral. E esse fundamento são os desarmes que ele faz. E nisso o Roberto Carlos também era muito bom, cara. Ele tinha uma média que ficava entre 2 a 3 desarmes por partida, fora todos os títulos que ele já ganhou enquanto jogador. E aqui a gente fala de títulos grandes, como a Champions League, como a Copa do Mundo, como o Mundial de Clubes e Ligas Nacionais. Só no Real Madrid ele foi 3 vezes campeão da Champions League, 2 vezes campeão mundial, e o cara é uma lenda mesmo. Foram mais de 500 jogos, mais de 60 gols com a camisa merengue. E se você pensar que a gente tá falando de um lateral, cara, e também tá falando de um dos maiores clubes do mundo, onde o jogador tem que se provar todo o tempo para poder permanecer no clube. Um lateral ficar tanto tempo e ainda alcançar essas marcas é coisa de maluco, simplesmente, meu amigo. E não foi só no Real Madrid que ele conseguiu títulos, não. Pelo Palmeiras, em 1994, ele foi campeão brasileiro e em 2002 foi pentacampeão pela seleção brasileira. Seguramente o título mais importante da sua carreira, é claro, né? Da carreira do Roberto Carlos. Carreira que se iniciou lá no União São João, passando pelo Palmeiras e seleção brasileira. Na Europa, além do Real Madrid, ele jogou desde 1996 até 2007, portanto, lá ele teve 11 temporadas. Simplesmente um absurdo jogar tanto tempo assim num clube de alto orçamento como o Real Madrid é, né? Onde uma pequena queda ou até um baixo rendimento, o cara rapidamente é trocado por outro jogador. Mas esse não era o caso do Roberto Carlos. Pelo contrário, na época dos Galácticos ele se tornou uma lenda. E por que ele se tornou tão importante assim? Sua carreira foi recheada de momentos marcantes, mas tem um que até hoje ele é lembrado. Sim, eu estou falando daquele gol contra a França em 1997, o famoso gol de falta impossível em um amistoso entre o Brasil e a França, que desafiou até a física, cara. Nesse gol, a bola passou por fora da barreira e fez uma curva que surpreendeu o goleiro Barthez. A bola atingiu mais de 100 km por hora e deixou todo mundo de boca aberta com aquela curva. Foi realmente um golaço. Uma outra característica importante era a sua velocidade. Só para se ter uma ideia, aos 33 anos de idade ele ainda corria 100 metros em menos de 11 segundos nos treinos do Real Madrid, é claro. Com tudo isso, os torcedores do Real Madrid poderiam ficar tranquilos quanto a seu lateral esquerdo. Ali era garantia de raça, pelo menos enquanto ele estivesse jogando, né? Mas quando ele tivesse que parar de jogar ou sair do clube, o que iria acontecer com a lateral esquerda do Real Madrid, hein? E é aí que o destino brinca, tira onda mesmo, meu amigo. Quando parecia impossível substituir o jogador que foi tão importante naquela posição, vem outro brasileiro totalmente diferente, hein? Mas tão importante quanto. Marcelo, o lateral que jogava como meia. O Marcelo já era o oposto do Roberto Carlos. Se um era explosão, o outro era controle. O Marcelo era aquele cara que jogava com aquele sorriso no rosto e que dava aqueles dribles curtos mesmo. E além disso, fazia aqueles passes de primeira, tinha aquela tabela na esquerda que desmontava a defesa. E aqui eu falo de um cara
que tem uma habilidade que eu sempre falei e que muita gente concorda. O Marcelo foi o lateral esquerdo mais técnico, cara, que eu já vi jogar. E o Marcelo também tem uma carreira de sucesso, assim como o Roberto Carlos. Afinal, foram mais de 720 partidas jogadas, onde ele marcou 58 gols e deu 150 assistências e ainda teve uma média de desarmes de 1,5 a 2 desarmes por partida. E só no Real Madrid ele jogou 546 partidas, marcando 38 gols e dando 100 assistências. E quanto tempo ele jogou por lá? Desde 2007 até o ano de 2022. É um absurdo um cara jogar tanto tempo assim, né? Jogou até mais do que o Roberto Carlos. E por isso ele também é considerado um ícone pelos torcedores do Real Madrid. E em sua jornada inteira, ele passou por 3 clubes somente. O Fluminense, o Real Madrid e em 2022 ele foi lá para o Olympiacos e depois retornou para o Fluminense para fechar a sua carreira com chave de ouro, vencendo uma Libertadores. E pela seleção brasileira, ele participou em 58 partidas e ainda marcou 6 gols pela seleção. No Real Madrid foi onde ele mais conquistou títulos, meu amigo, sendo 25 títulos no total. Só de Champions foram 5 títulos. Isso mesmo, o cara foi 5 vezes campeão da Champions League, jogando em um dos maiores clubes do mundo, jogando como lateral esquerdo. E a moral do Marcelo era tanta que ele se tornou o primeiro capitão estrangeiro do Real Madrid em mais de um século na temporada entre 2021 e 2022. E ele também foi incluído no time da década, na época de 2010 até 2019, da France Football, destacando a sua excelência na posição de lateral esquerdo. E com a seleção brasileira, ele ganhou medalha de bronze nas Olimpíadas de Pequim no ano de 2008 e a medalha de prata nas Olimpíadas de Londres no ano de 2012. E na Copa das Confederações, venceu o torneio de 2013, sendo peça-chave na campanha vitoriosa do Brasil, cara. Não é mole não, um lateral esquerdo que também deixou a sua marca. Ou seja, o Marcelo não era só um lateral, ele participava também da construção do jogo. Muitas vezes era o cérebro do lado esquerdo do time. Em outras palavras, o Marcelo sempre foi bom em criar jogadas e jogadas de impacto com efeito e com resultado. E também sempre foi bom em dar bons passes e principalmente finalizar, cara, fazendo inclusive gols que jogadores dessa posição não faziam. E aí a gente chega nessa parte do vídeo com esses 2 grandes laterais da história do futebol. Seria isso apenas coincidências? Vamos colocar algumas. Os 2 são brasileiros, os 2 jogaram no Real Madrid, os 2 viraram lenda do Real Madrid, mas tem outro lateral esquerdo que está brilhando no futebol internacional, meu amigo, e que atualmente é considerado o melhor lateral esquerdo em atividade. Um cara que tem uma velocidade absurda, mano. É driblador e também apoia muito no ataque, assim como o Marcelo fazia também, né? Nuno Mendes, o lateral do futebol atual. Você já deve ter reparado que no futebol de hoje não conta mais com aquele tipo de lateral que fica plantado na defesa, esperando o ataque do time adversário para decidir fazer alguma coisa, né? Ao contrário disso, cara, o futebol moderno espera que os laterais apoiem o ataque e voltem para defender, assim como espera que os atacantes também ajudem na defesa e, é claro, se posicionem para receber a bola quando o time puder fazer o contra-ataque. É o tal do perde e pressiona do futebol moderno. E para que esse perde e pressiona aconteça dentro de campo, é preciso que o atleta tenha físico, tenha força, tenha intensidade, tenha preparo, né? E atualmente, o lateral que mais tem se destacado nisso é o Nuno Mendes, que além de correr muito durante as partidas, ainda ataca com qualidade, mesmo sendo um cara ainda muito jovem, já joga em alto nível, cara. O Nuno Mendes ainda está construindo a sua história no futebol, diferente do Roberto Carlos e do Marcelo, que já jogaram no Real Madrid durante muitos anos. Mas se ele continuar do jeito que ele está, ele vai muito longe, cara. E ainda assim, ele tem bons números, se considerarmos que ele também é lateral esquerdo, e lateral esquerdo a gente sabe que não tem por ofícios fazer gol, né? Mas se liga só nesses números. Foram mais de 220 jogos jogados pelo Nuno Mendes em sua carreira, cerca de 13 gols marcados e de 30 assistências que ele já deu, e uma média de desarmes de 2,5 a 3 desarmes por partidas. O português Nuno Mendes jogou no Sport até 2022 e entre 2021 e 2022 ele foi emprestado para o Paris Saint-Germain, que acabou comprando o jogador e por lá ele está até hoje. E além de ser jogador da seleção também de Portugal. O que ele tem de comum com o Roberto Carlos e com o Marcelo é o fato dele ser um lateral que apoia muito no ataque, que também faz gol, conquista títulos e joga na seleção do seu país. Jogou também a Eurocopa de 2020, a Copa do Mundo de 2022
e a Liga das Nações de 2025, além, é claro, da Copa Intercontinental pelo Paris Saint-Germain em uma difícil final contra o Flamengo. O Nuno Mendes soma 4 campeonatos franceses, 2 Copas da França, 3 Supercopas, uma Champions League e uma Supercopa da Europa. Cara, é muita coisa, né? Já pelo esporte, o português venceu um campeonato português, uma taça da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira. E por fim, cara, o seu último título foi conquistado pela seleção de Portugal, foi a Liga das Nações da UEFA da temporada 2024-2025. Se compararmos as características defensivas dos 3 laterais, Nuno Mendes é o mais confiável, destacando-se tanto no ataque, com passes, condução, criação de jogadas, quanto na defesa, com marcação, antecipação e com os desarmes. E quando se compara Nuno Mendes com Roberto Carlos ou com o Marcelo, já dá para ver que ele ganha mais duelos e perde menos no 1 contra 1. Isso porque ele tem físico para recompor e para recuperar a bola caso alguma jogada não dê certo. Não é à toa que ele ficou entre os 10 melhores jogadores do mundo no prêmio Bola de Ouro do ano de 2025, na frente inclusive de jogadores como o Pedri, que ficou em 11º, e como o Vinícius Júnior, que ficou em 16º. Mas é claro que o Nuno Mendes não tem a carreira do Roberto Carlos ou do Marcelo, porque ele ainda está construindo a sua carreira. Então agora, meu amigo, chega de números e vamos ao que você estava esperando nesse vídeo, certo? Quem é o melhor lateral afinal? Antes disso, eu queria pedir para você, se você puder se inscrever aqui nesse canal e também clicar no gostei, ajuda muito a gente. O YouTube entende que o vídeo é relevante dentro da plataforma e espalha o vídeo para mais pessoas verem e de repente mais pessoas se inscreverem aqui, beleza? Vamos lá então ao que você estava esperando até agora. Comparação final. Bom, para a gente concluir isso, vamos dividir em 3 características importantes: participação no ataque, desarmes e regularidade. Falando de participação ofensiva, o Roberto Carlos teve mais de 130 gols com 120 assistências. O Marcelo, 60 gols e mais de 150 assistências. Já o Nuno Mendes, 13 gols e 30 assistências. Mas pare e pense comigo um pouquinho. A gente não pode comparar quem é o melhor em participações no ataque somente com esses números, certo? Até porque o Nuno Mendes jogou até o momento um número muito menor de partidas do que o Roberto Carlos jogou ou até mesmo do que o Marcelo jogou. Sendo assim, é esperado, na verdade, que ele tenha uma quantidade menor de gols e de assistências, certo? Então, para a gente ser justo aqui, vamos somar a quantidade de gols com a quantidade de assistências e a isso vamos dar o nome de quantidade de participações em gols. Agora sim dá para a gente comparar de uma maneira mais justa, né? Então vamos lá. Nuno Mendes, temos aí 19,5% de participações efetivas no ataque. Já o Marcelo, de 29,2% e o Roberto Carlos, 31,6%. Então a vantagem clara fica aqui para o Roberto Carlos, certo? Beleza. Agora vamos para a outra característica, que é participação defensiva, ou seja, os desarmes. O Roberto Carlos tem uma média de 2 a 3 desarmes por partida, já o Marcelo 1,5 a 2 desarmes por partida e o Nuno Mendes 2,5 a 3 desarmes por partida. Aqui ganhou, é claro, o Nuno Mendes com 2,5 a 3 desarmes por partida. E a terceira característica é a regularidade, a longevidade do jogador. O Roberto Carlos foram mais de 15 anos no topo, o Marcelo mais de 14 anos no topo. O Nuno Mendes, ele ainda se diferencia nesse quesito porque ele está construindo ainda a sua carreira. E aí, meu velho, não tem discussão, né? Nesse caso, vantagem para os veteranos, certo? Então vamos lá responder a pergunta que todo mundo esperava no vídeo. Quem é o melhor lateral esquerdo dos últimos tempos, considerando números, considerando impacto, considerando títulos e influência no futebol? Para mim, a resposta é muito clara e, de repente, até por um certo aspecto, um pouco óbvia. É claro que é o Roberto Carlos, porque ele não foi só um grande lateral. Ele mudou o futebol. O Marcelo, claro, ele foi o mais técnico, né? Um cara que jogava como meia. O mais bonito de se ver jogar, o Marcelo, na verdade. E o Nuno Mendes, cara, o Nuno Mendes, se ele continuar nesse nível maninho, pode muito bem ganhar essa discussão no futuro, porque o cara joga muito e merecidamente é reconhecido como o lateral esquerdo da atualidade que mais se destaca no futebol, cara. Agora eu quero saber de você, mano. Você escolhe quem, cara? O Roberto Carlos, concorda comigo? Se discorda, deixa aí nos comentários. Você escolhe quem? O Marcelo? O Nuno Mendes? Ou, na sua opinião, tem outro lateral esquerdo melhor que qualquer um desses 3 nos últimos tempos, hein? Comenta aí embaixo, deixe seu like, já se inscreve. E obrigado a você por ter assistido o vídeo até aqui. Agora, assiste esse outro vídeo que está passando aí na tua tela agora. E no mais, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.
Valeu!